Esse é um vídeo resposta à orientação marxista, mas que na verdade não é um vídeo resposta, porque eu não estou realmente mais respondendo a ele, mas sim estou fazendo apenas um esclarecimento para aqueles que vão assistir esse vídeo entender o que eu estou falando e de fato ouvir o que eu estou falando, entender o que eu estou falando, entender qual é o meu ponto central, coisa que ele não entendeu. E ele próprio admite na resposta dele que ele não entendeu o que eu estava falando, e ele fala isso como se fosse um mérito, mas o fato é que eu não vou continuar dialogando com alguém que não entende o que eu falo, eu vou fazer apenas um esclarecimento sobre tudo que já foi falado até agora, que eu não tenho expectativa nenhuma de que ele vai entender e ouvir. Isso não é para ele, esse vídeo é para o público. Primeiro eu vou falar da resposta que ele deu. Ele simplesmente ficou lá picotando meu vídeo e repetindo a mesma coisa e virou um disco rachado. Então ele picotava 5 segundos, pausava e repetia o disco rachado. Mais 5 segundos, disco rachado. Mais 5 segundos, disco rachado. E ficou isso 40 minutos fazendo isso, basicamente. E não entendeu o que eu falei. Claro, nem ouviu direito, porque cortava e nem ouvia a frase que eu falava. Então, infelizmente, isso não é um debate, não dá para continuar. E eu estou encerrando aqui com esse esclarecimento e pretendo tocar em todos os pontos que eu puder esclarecer o máximo possível. O canal Orientação Marxista, eu já disse isso no vídeo anterior e vou repetir, ele é bom no sentido de esclarecer o que Marx disse e o que Marx não disse, certo? Foi apenas nesse sentido que eu disse que esse canal tem valor, porque ele não parece ser tão bom assim, ou até agora não se provou bom de forma alguma, em provar que o que Marx falou é verdade. E parece estranho, parece que é difícil para ele entender que o meu objetivo é saber a verdade. Eu não tenho o objetivo de ficar memorizando tudo que Marx falou, apenas de saber a verdade. E tem alguns pontos que são fundamentais no pensamento de Marx, que eu continuo repetindo, foram provados falsos. A crítica dele a mim e a todos que se propõem a refutar Marx é que eles não representaram Marx fielmente. Só que você não precisa representar fielmente uma ideia para provar que tem um erro nela. Você apenas precisa saber alguma coisa que está contido nessa ideia e refutar essa afirmação que está contida. Por exemplo, está contido em Marx que o trabalho faz parte do valor. Está contido que o trabalho faz parte do valor. Então, se eu provar, por um argumento, que o trabalho não faz parte do valor, eu refutei o valor-trabalho de Marx, mesmo que eu não tenha representado corretamente todas as vírgulas do parágrafo lá que o Marx escreveu. Deu para entender agora? Se eu provar que algo fundamental que está incluído na ideia de Marx é falso, eu provei que a teoria dele é falsa, mesmo que eu não saiba representar tudo perfeitamente. Aí ele pode falar, mas você falou da teoria do trabalho em geral. Tem teoria do trabalho de Adam Smith, tem teoria do trabalho de Ricardo e de sei lá mais quem. Mas todos eles concordam em um ponto comum de que o trabalho faz parte do valor, mesmo que tenha outras discordâncias. Então isso precisa ficar bem claro, porque essa que é a falácia, na verdade, a maior falácia desse canal. É que ele afirma que para refutar Marx você tem que saber de cor tudo que ele escreveu exatamente, perfeitamente igual. Se você representar alguma coisa, simplificar alguma coisa ou não representar alguma coisa, todo o seu argumento é inválido e isso é uma falácia. O esforço da orientação marxista nunca é provar que Marx está certo, provar que ele falou a verdade, mas sim dizer o que ele falou. Obviamente, dizer o que ele falou não prova se isso é verdadeiro ou falso, a não ser que você esteja apelando à autoridade, considerando ele uma autoridade, que com certeza é isso que você demonstra estar fazendo. Marx, para ele, é uma autoridade. O que Marx pensar, ele vai concordar. Fim. E aí eu vou falar uma frase aqui que pode dar algum insight sobre essa história toda. Eu não preciso comer merda para saber que tem gosto ruim. Fica essa frase como analogia. Agora vamos para a ética e a economia, que, como eu disse no meu vídeo anterior, são minha preocupação central. O Orientação Marxista disse e repetiu várias vezes nessa metralhadora de disco rachado que ele fez, que não entendeu o que eu falei e que não sabe que ética é essa. Né? Que ética é essa que você fala? Eu falei bastante de ética e ele não sabe que ética é essa. Óbvio que você não sabe, porque você nunca assistiu um vídeo de ética no meu canal. Eu tenho mais de 200 vídeos, talvez mais de 300 vídeos só focados em ética nesse canal.
de um total de quase 700 vídeos que eu tenho aqui nesse canal. Se você não sabe qual é a ética que eu defendo, então obviamente você nunca viu nenhum deles e você está fazendo exatamente o que você disse que eu fiz, que é falar sobre uma coisa que você não se informou. E ficou repetindo o disco rachado de que eu representei Marx incorretamente, sendo que a ideia não foi uma representação fiel, porque esse é o ponto central da orientação marxista. O que ele quer fazer lá é ter uma representação fiel de Marx. O objetivo do canal é esse. O objetivo do meu canal não é ficar estudando a representação fiel de um autor, mas sim pegar aquilo que ele afirma, algumas coisas que ele afirma. Por exemplo, Marx afirma que o trabalho faz parte do valor, que a quantidade de trabalho influencia o valor. Marx acredita nisso. Isso não é tudo que ele acredita. Tem mais, tem várias coisas que ele escreveu, mas uma delas é essa. E eu posso refutar isso, mesmo que eu não saiba tudo que ele afirmou dentro da sua teoria do valor. Então, em várias partes do vídeo, ele simplesmente não entendeu a frase que eu falei. Não é que ele não entendeu a ideia por trás, ele não entendeu a frase, porque ele pausava no meio da frase, picotava tudo e tinha uma coisa que eu tinha acabado de falar e ele falava que eu não sabia o que era. Então, por exemplo, eu falei que Stalin, Fidel Castro, Che Guevara, Mao, ou seja, ditadores, genocidas, eram marxistas. A ideia deles era acabar com a propriedade privada dos meios de produção, que, aliás, agora ele admitiu que essa é a ideia do Marx. E tem uma parte do vídeo que ele fala que Marx é um economista, ou seja, ele fala que Marx é um economista e também fala que Marx não é um economista. Mas é óbvio que Marx tem uma teoria econômica, óbvio que Marx defende um sistema econômico, ou pelo menos ele defende um sistema econômico, que mesmo que ele não especifique o que é, porque na verdade é contraditório, ele não poderia especificar o que é, mas ele especifica pelo menos que não existe propriedade privada dos meios de produção nesse sistema. Então, novamente, se eu provar que a propriedade privada dos meios de produção é economicamente correta, mesmo que eu nem conheça Marx, mesmo que eu nunca tenha visto Marx na minha vida, isso refuta Marx. Se Marx afirma que a propriedade dos meios de produção é economicamente errada, ou se você não quiser chamar de errada, é puro jogo de palavras, ele é contra. Ele é economicamente contra, ele quer destruir a propriedade privada dos meios de produção. Ele quer destruir a propriedade privada, ele quer juntar um monte de gente, chamar de proletariado, roubar as pessoas que ele chama de burgueses, roubar os proprietários, e foi isso que a União Soviética fez, que a China comunista fez, é isso que a Venezuela faz, em todas essas ditaduras que são um verdadeiro lixo, um fracasso completo de sistemas econômicos. E a escola austríaca não precisou esperar isso acontecer, ela já sabia que esse tipo de coisa levaria ao fracasso. E aí eu falava essas coisas, né? Fidel Castro, Stalin, e ele pausava e falava, de quem você está falando? Eu acabei de falar o nome de quem eu estou falando. Ou seja, em muitos pontos ali ele não estava nem ouvindo, nem registrando o que eu falei. Eu quero enfatizar muito isso. Eu não preciso ter lido O Capital de Marx para saber que a propriedade privada dos meios de produção é necessária para o crescimento econômico. Assim como eu não preciso comer merda para saber que tem gosto ruim e faz mal à saúde. E repito, em primeiro lugar, isso não é um debate, porque ele tem um ponto central que é representar fielmente Marx. E eu tenho outro ponto central, que é provar o que é verdadeiro ou falso na ética e economia. Obviamente, são dois pontos centrais diferentes. Eu quero fazer uma coisa totalmente diferente do que ele quer fazer. E eu não tenho nada contra ele querer fazer isso. Só que isso não vai provar nada. Você pode representar Marx 100% fiel. Você pode memorizar cada vírgula que ele escreveu durante toda a vida dele. Isso não vai provar nada. Isso não vai provar que uma frase que ele falou seja verdadeira. Então acho que eu já falei o suficiente. Como isso não é um debate, como a gente realmente não tem nem sequer um ponto central em comum, eu provavelmente não vou mais fazer vídeo-respostas, porque isso é totalmente improdutivo. E como ele também não sequer entende o que eu falo, e ele nem sabe qual é a ética que eu defendo, sendo que o meu canal é praticamente, no mínimo, metade dele dedicado a isso, com literalmente centenas de vídeos dedicados à ética. Então é totalmente improdutivo continuar participando disso, então esse fica como o meu esclarecimento final. Se você assistiu esse vídeo aqui e ainda não entendeu quais são meus pontos centrais, e ainda não entendeu o que são meus argumentos, eu só vou lamentar e chorar e rezar pela sua